Cara, pô, eu ouvi tanto isso aqui, tanto que um dia eu me tornei um deles, né? Sempre pensei como é que seria eu contar a minha história, só que eu achei diversas vezes que ela fosse diferente. Mas eu te conheci lá em 2017. Eu tinha 17 anos, por acaso, e naquela época eu era barbeiro, por isso que o pessoal falou, o cara que era barbeiro e fez 17 edição de vídeos, como é que isso aconteceu, né? Foi uma jornada muito inesperada, as coisas como foram acontecendo. Mas quando eu era barbeiro, cara, uma das coisas que eu sempre quis, desde cedo, foi construir uma família. E essa foi a minha prioridade. Eu e a Duda, minha mulher, a gente está fazendo 10 anos esse ano junto. E se fizer os cálculos, eu tenho 23 anos, né? Então, esse ano a gente está completando 10 anos juntos. E isso é muito importante na história, porque lá atrás, isso fez com que eu tomasse várias decisões. E uma das decisões que eu tomei foi quando eu tinha 16 anos, eu decidi entrar numa faculdade que era de engenharia também, porque era uma faculdade que, pô, minha família ia achar legal, porque minha família queria ir embora para outro estado e queriam me levar junto, eu era menor de idade, né? E eu bati o pé e disse que não. A gente já estava junto há algum tempo, né? Eu falei, não vou ficar aqui. E a forma que eu encontrei de convencer eles foi fazendo uma faculdade que tradicionalmente parecia ser boa, né? Resultado aqui na faculdade, cara, eu não percebi que eu não me encaixava para aquilo lá, não conseguia absorver o conteúdo, entrar naquele mundo de seguir uma faculdade, de seguir uma profissão. E aí eu comecei a cortar cabelo para arrumar um trabalho e ganhar dinheiro enquanto eu estava fazendo a faculdade, para que quando meus pais se mudassem eu pudesse ter uma renda ali, pagar pelo menos minhas comidinhas ali, né? E sobreviver, assim, na base, né? Resultado, cara, foi que não durei tempo na faculdade, eu percebi que não me encaixava lá, decidi sair antes, meus pais decidiram que não ia embora também, então eu tive uma desculpa, assim, para poder sair da faculdade, né? Só que aí a barbearia virou uma oportunidade naquela época, eu tava cortando cabelo, cara, consegui a oportunidade de trabalhar numa barbearia que era grande e reconhecida, assim, uma barbearia que tem várias franquias pelo Brasil, só que ela era numa cidade longe da minha. Era, tipo, cara, umas 4 horas de ônibus, não tinha como eu ir lá todo dia, sabe? Eu tinha que morar lá. E aí eu me mudei, cara. Foi, assim, uma coisa muito rápida, me mudei, surgiu a oportunidade e fui. Porque eu, cara, precisava fazer aquilo naquela época, sabe? Para que eu conseguisse, lá na frente, ter minha família, construir as coisas que eu queria, não podia recusar aquela oportunidade. E aí, como barbeiro, cara, isso foi uma coisa que, claro, hoje não é a vida que eu vivo, né? Mas me fez aprender algumas coisas. Eu aprendi que existia oportunidade para as pessoas que não seguem o sistema tradicional, que aquele sistema tradicional de ensino não era a minha única opção. Como barbeiro, eu consegui enxergar isso. Eu vi outras pessoas que, pô, tinham qualidade de vida melhor, até do que muita pessoa formada que estava dentro do meu radar naquela época, sabe? E aí eu descobri ali que eu não precisava fazer uma faculdade, que eu podia me dedicar, empreender, enfim. E quando eu fui lá trabalhar nessa barbearia, cara, eu mal sabia cortar cabelo direito, não sabia atender nada, perdia cliente por fazer um monte de coisa errada. Eu descobri que eu tinha que aprender, para poder ganhar dinheiro, a vender o meu serviço, melhorar o meu trabalho, atender bem as pessoas, e fui pesquisar na internet. Como que eu vou fazer para vender mais e tudo mais. E aí, cara, eu caio no vídeo do Flávio Augusto. Um vídeo chamava O que eu faria se tivesse 18 anos. E quando eu vi aquele vídeo do Flávio Augusto, eu pensei, cara, eu estou fazendo isso de certa forma. Sem querer, eu acabei indo para esse lado. E Flávio Augusto, para quem não sabe, é um empresário super famoso brasileiro, enfim. E por causa do Flávio Augusto, eu vi aquele vídeo, me chamou muita atenção, eu fui, cara, quero saber mais sobre isso aí. O próximo vídeo era uma palestra do Flávio Augusto na fórmula de lançamento, ao vivo. E no ano, pô, era alguns anos antes, foi em 2017, e foi dali, dessa palestra do Flávio Augusto, que eu conheci o Érico. Depois disso começou a aparecer o remarketing lá, né, o infinito a cara do Érico, gatilhos mentais. Eu falei, cara, o que é esse cara? E aí eu descobri uma outra forma de trabalhar pela internet, que isso não estava nem um pouco no meu radar, assim, né? E aí foi ali que eu conheci, cara, a forma de lançamento, o Érico, o que tu fazia, vi os primeiros depoimentos naquela época, e a primeira coisa que eu pensei quando vi o depoimento foi, cara, isso aqui deve ser ator. Eu hoje moro nessa cidade aqui, em Santa Cruz do Sul, é uma cidade bacana e tudo, apesar de ser no interior. Mas eu sou de uma cidade chamada Butiá, que é uma cidadezinha de 20 mil habitantes, e, cara, em Butiá, velho, ninguém sabe nem o que eu faço, entendeu? Ninguém vende um curso, ninguém tem treinamento, ninguém trabalha pela internet praticamente em Butiá, sabe? Então, o pessoal lá é mais desconfiado. Pensa o gaúcho do interior. Então, cara, quando eu vi aquilo lá, eu falei, isso aqui é ator, cara, não deve ser verdade. E aí ficava aparecendo gente tendo resultado. Aí eu falei, não, cara, mas isso aqui não pode ser. E aí eu deixei isso de lado, cara, porque eu pensei, não deve ser pra mim isso aqui. Aí eu vi lá, pô, tinha que comprar lá e tinha que investir, eu tava lá começando a cortar cabelo, tinha lá, ganhava meu dinheirinho, mas eu ia abrir do meu bolso pra investir num curso online. Eu pensei, não, isso aqui não é pra mim, não. Deixei de lado, cara. E aí eu fiquei lá na minha carreira de barbeiro, melhorando ali, comecei a dar cursos presenciais, comecei a usar as redes sociais para criar conteúdo e crescer. Viajei, cara, assim, comecei a ganhar meu primeiro dinheiro como barbeiro. E quando chegou lá em 2019, passou 2 anos que eu fiquei te ignorando, parecia Érico Rocha, parecia aquela galera toda no palco, eu pular o anúncio, assim, não queria saber. Cara, em 2019 apareceu um podcast 6 em 7. E eu lembro até qual foi sobre o fim dos likes do Instagram. E aí eu falei, cara, eu quero saber disso aqui. Instagram eu uso, né? Vou ver sobre isso aqui. E aí, cara, de 2019 pra cá,
todos os dias, praticamente, eu ouço algum conteúdo teu. Todos os dias. Quase que religiosamente. Se eu não escuto a voz do Érico ali, é uma coisa estranha naquele dia. Sabe? Então, aquele dia eu voltei a entrar para o mundo que eu me arrependo de não ter, naquela época, lá em 2017, ter acreditado nisso. Mas em 2019 eu não consegui desver, cara. Porque quando eu fui assistindo mais podcast, eu ia vendo o resultado de outras pessoas. Daqui a pouco eu via alguém que eu conhecia. Eu lembro do podcast com o Rafa Ferreira, fotógrafo, e eu já tinha comprado o curso dele para minha mulher que era fotógrafa. Falei, cara, esse cara tem uma comunidade lá, tem trocentos alunos, cara. E aí ali eu vi que de fato era verdade. Cara, não tinha mais como não ser, porque eu já tinha até comprado o curso de alguém, e o curso, cara, era legal e tudo. Então eu percebi, cara, não é falcatrua isso aqui. As pessoas estão ensinando pela internet, tem oportunidade. E aí eu pensei, vou fazer isso como barbeiro. Eu pensei assim, cara, sou aqui, né, da geração que usa a internet, eu acho que eu sou inteligente, acho que eu sou esperto. Aí eu pensei assim, eu não vou comprar o curso, né, cara? Vou aprender, eu sou esperto, já comprei no lançamento, vou fazer engenharia reversa. Eu fui estudante de engenharia, né? Vou fazer engenharia reversa. Cara, e aí eu fui lá fazer engenharia reversa. Eu ficava batendo a cabeça, eu tentava pegar tudo e fazer engenharia reversa com conteúdo gratuito, copiar os outros lançamentos, copiar até e-mail eu copiei. E não ia, cara, não conseguia crescer. E ainda ficava pensando, cara, por que será, né? Por que será que isso aqui não vai? E aí, cara, eu ganhava ali um pouquinho, tinha esses cursos que eu conseguia vender, porque tinha uma galera que me conhecia. Teve, né, a pandemia em 2020, a barbearia fechou, eu tive que voltar para casa. E aí tinha ali, eu conseguia um dinheirinho para sobreviver trabalhando em casa. Eu morava em Porto Alegre nessa época, e aí, quando teve a pandemia, eu falei, cara, eu vou voltar a morar no interior, voltei a morar lá em Butiá, porque lá em Butiá, o custo de vida é bem mais barato. Então, eu conseguia morar ali um pouquinho, pagar o aluguel de uma casa ali, baratinho, podia ter minha cadela ficar em casa, porque antes a gente não conseguia ficar com ela, e aí eu e a Duda, a gente podia morar juntos. E a gente fez isso, cara. E eu fiquei ali nos primeiros meses, morando lá com ela, e a minha qualidade de vida aumentou. Por mais que eu não ganhasse mais dinheiro, como eu ganhava antes, e era, enfim, dava os cursos, como eu estava trabalhando ali de casa, a minha qualidade de vida melhorou. E aí eu percebi que eu não conseguia mais voltar para a barbearia, depois de ter ficado em casa trabalhando, sabe? Falei, cara, eu não consigo mais voltar para aquela rotina. Cara, eu trabalhava 12 horas por dia em pé, quase que de segunda a sábado, sabe? Sábado, às vezes, soltava um pouquinho mais cedo. Mas por 2 anos, 3 anos, eu fiquei morando em outra cidade, longe dela. Então, era sábado, eu saía da cidade onde eu morava lá, antes de Porto Alegre, eu ainda trabalhei em outra cidade. E aí, cara, dava 4 horas de ônibus, né? Então, chegava em casa ali quase meia-noite, mais ou menos, às vezes, no sábado para domingo. Passava o domingo com ela. Segunda-feira de manhã, eu acordava às 4 da manhã, pegava o ônibus às 4h30 e chegava para trabalhar às 9 horas, meio que virado, assim, sabe? Segunda-feira. E essa era a minha semana. Cara, terça-feira eu tava ainda com dor de pegar o ônibus, de dormir pouco. Quarta-feira tava melhorando. Quinta-feira começava a encher de cliente, as dores nas costas voltavam. Sexta era o dia inteiro com dor nas costas. Sábado o dia inteiro com dor nas costas. E assim era a minha rotina, sabe? Minha saúde estava muito, 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 muito ruim. Tanto física quanto mental também, por estar passando por todo esse processo. Então, quando eu tive o gosto de ficar em casa, cara, eu não consegui voltar. Porque primeiro que eu não ia querer voltar para aquilo lá, para essa rotina. E segundo, eu não conseguia mais ensinar. Nessa época, cara, eu estava no auge da minha carreira de barbeiro. Eu tinha 100 mil seguidores no Instagram, tinha ido estudar fora, na Europa, assim, fazendo cursos de barbeiro, né? Dava curso pelo Brasil, mas eu não conseguia mais, cara, porque eu aprendi sobre integridade. E aprendi contigo sobre isso. Eu não conseguia mais ensinar as pessoas a trabalhar naquela vida que eu tinha, se eu não queria mais trabalhar com aquilo lá. Então não importa se eu vendesse meu curso online, ensinasse a pessoa a fazer, se eu não queria mais viver aquilo. E eu não consegui mais, cara. E aí eu tenho que agradecer muito a Duda por ter acreditado nessa minha loucura, assim. Que um dia eu cheguei para ela e falei assim, amor, eu não quero mais ensinar isso. Por mais que eu tinha 100 mil cravados, cara, 100 mil seguidores no Instagram. Quando eu cheguei nisso, eu falei, cara, eu não consigo mais fazer isso. Eu quero ajudar as pessoas a ter uma liberdade de trabalhar de casa e ter uma qualidade de vida melhor. Não consigo mais fazer isso aqui. E aí ela falou para mim, cara, ela falou, tá bom, eu acredito em ti e eu acho que tu tem potencial para ajudar as pessoas a fazer isso. Aquilo que tu te dedica a fazer, tu consegue, então eu acredito nisso. E aí isso me deu confiança, cara. Só que por muito tempo essa pareceu a decisão mais burra que eu já tomei na minha vida. Porque primeiro que toda a minha família, que já achou estranho eu sair da faculdade, a família dela também, né? Pô, o cara, primeiro ele larga a faculdade. Aí ele consegue um milagre que é fazer sucesso em outra área. E aí ele ainda larga outra área para ficar em casa. E parecia que eles estavam certos até, por um lado, sabe? E às vezes eu até pensava, pô, será que eles não estão certos e eu estou errado mesmo? E aí isso foi ficando mais forte, porque os meses foram passando, e eu descobri que, cara, eu não sabia ensinar os outros a trabalhar de casa. Eu tive anos criando conteúdo de barbeiro, e por isso que eu consegui ali fazer umas vendas. Eu não tinha um método, nada. Eu não sabia fazer lançamento, eu não conseguia ganhar bastante dinheiro, nada. Eu só conseguia ali viver, porque quando eu era barbeiro eu tinha crescido, né?
mas não com um método, foi meio que fazendo ali, tentando, testando. E mesmo tendo 100 mil seguidores, cara, o pessoal pode pensar, pô, ele tinha 100 mil seguidores, ganhava um monte. Não, cara, não é, ganhava muito pouco. Quando eu digo pouco, assim, era, sei lá, menos de 5 mil reais, que era menos que eu ganhava na barbearia também. Então, por mais que eu tivesse fama, eu não ganhava dinheiro. E eu não conseguia ensinar as outras pessoas a fazer isso. E aí passou alguns meses, e eu estava lá tentando criar mentorias e métodos, e via outras pessoas falando de várias formas de vender o conhecimento, e esqueci a forma do Érico de lado, cara. Ficava tentando outras formas, e aí eu percebi que o meu dinheiro estava acabando. E eu não conseguia ensinar outras pessoas, eu tinha abandonado a minha carreira antes. Como é que eu ia voltar atrás e falar, não, agora vou ser barbeiro de novo, vou ensinar de novo. Eu não queria isso também. E, cara, a gente chegou num ponto de, num mês, acho que esse foi talvez o pior momento que a gente passou, assim. Nessa época que eu tomei essa decisão, chegou um dia que eu não tinha dinheiro para fazer a compra do mercado. E aí o meu sogro emprestou R$200 para minha mulher para a gente fazer o mercado. E eu não foi eu que pedi isso, foi ela que falou com ele da situação e aí ele emprestou. Emprestou não, ele deu, né, na verdade. Cara, quando ela me falou isso, por um lado eu fiquei aliviado, porque a gente, né, ia comprar o mercado, mas eu fiquei muito mal. Porque eu me senti, não humilhado por ele, claro, ele estava me ajudando, mas eu me senti humilhado por mim mesmo, sabe? Eu fazia as coisas, tinha resultado. E como que naquele momento eu cheguei numa situação onde eu parecia alguém que tinha resultado e estava numa situação difícil, sabe? E isso, cara, me doeu muito naquele dia. Mas esse foi o meu dia eu acho que o dia D, aquele dia da mudança, assim, sabe? Que eu falei para ela assim, eu vou dar um jeito. Foi aquele dia que eu disse pra ela que ia dar um jeito. E aí, cara, eu comecei a olhar, tá, beleza, então agora eu preciso olhar pro lado, o que eu vou fazer? E aí, cara, eu pensei assim, pô, quando eu criava conteúdo, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um editor de vídeo para me ajudar, porque edição de vídeo é uma coisa que às vezes demora tempo do produtor, da pessoa que produz conteúdo. E eu lembrei, cara, que eu ouvi em algum podcast, porque eu ainda às vezes ouvia lá o podcast sempre que podia. Eu lembrei que eu ouvi tu falar que tinha contratado lá no começo um editor de vídeo, porque isso te tomava tempo para renderizar e tudo mais. E aí, quando eu ouvi isso, cara, eu pensei e juntei as peças, peraí, então quer dizer que o editor de vídeo é alguém que as pessoas acabam precisando na sua jornada lá para ter mais tempo. Então, essa profissão é uma profissão que existe necessidade. Eu falei, cara, vou tentar fazer isso. E aí, cara, para pagar as contas. O meu objetivo era conseguir pagar as contas do mês. Cara, eu fiz de tudo que eu não tinha método, eu não sabia como prospectar cliente, não sabia como fazer nada. Enchi o saco de todas as pessoas que eu podia na internet, eu acho, para conseguir alguns clientes ali e conseguir pagar as contas. Cara, acho que no segundo mês eu consegui recuperar minha renda. No terceiro mês eu já estava fazendo quase 10 mil reais, já ganhava mais do que o dobro que eu ganhava como barbeiro. E aí passou, acho que uns 6 meses mais ou menos, a gente foi viajar, foi para Gramado. E aí, cara, lá em Gramado eu lembro de falar assim para ela, olha só o que aconteceu. Esses dias a gente não tinha dinheiro para o mercado. E agora a gente está viajando aqui, comendo em alguns dos melhores restaurantes. E aí eu falei, cara, eu encontrei o que eu estava procurando. Uma forma de ensinar as pessoas a trabalhar de casa, que era o que eu queria fazer, né? E ajudar as outras pessoas. Quando eu comecei a assistir, cara, e participar de uma masterclass do Érico, eu já sabia que era aquilo ali que eu tinha que fazer. E aí eu vi o que ele tinha para falar, fez com que eu finalmente fizesse o que eu tinha que fazer. Então, depois de todos esses anos, cara, em 2022, é que eu finalmente tomei a vergonha na cara de investir. Se esse aqui é o método, é isso aí que eu tinha que ter feito. Era aquilo ali que eu tinha que ter entrado lá atrás. E aí fui lá fazendo os lançamentos, tendo meus primeiros alunos. Desde a primeira turma, comecei a fazer com que meus alunos tivessem resultado também. Eu também poder validar isso, pensar, cara, realmente eu consigo fazer isso. Meus alunos foram tendo resultado, fui crescendo meus lançamentos. E depois de 7 lançamentos, como diz o manual, a gente chegou no 6 em 7, no ano passado. No final do ano passado. Eu sei que o meu filho vai ter uma vida totalmente diferente do que a maioria das crianças da minha cidade, por exemplo, sabe? E desde que ele nasceu, ele pôde ter acesso a melhor saúde, os melhores médicos. Isso foi muito importante para a gente também. Por dificuldades na hora no parto também. Talvez se não tivesse a oportunidade de ter uma boa condição financeira para tudo isso, eu não sei o que seria da gente, sabe? Então, eu quero agradecer a ti, a todos os meus alunos também, que também têm histórias transformadas, que eu contei a história deles essa semana e lembrei muito de que, cara, isso é porque um dia eu conheci o Érico Rocha e ele conseguiu transformar isso para mim. Então, cara, obrigado mesmo de coração, viu?